Permaneçam em pé, irmãos, para lermos dois versículos da palavra de Deus. Gênesis 4, versos 8 e 9. Eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Pode assentar, irmãos. Já há alguns anos que esta igreja tem trabalhado com uma parceria, uma ênfase dupla no púlpito e nas casas. Na reunião desta grande congregação e nas reuniões de pequenos grupos, nas casas, e especialmente no tempo da pandemia, por meio de ferramentas, aplicativos que permitem encontros no ambiente da internet. Então, pensamos na edificação, na comunhão, no ensino mútuo, aqui neste lugar, mas também em grupos menores, aqui chamados de IBBP nas casas. E nesse tempo, irmãos, a partir daquilo que tenho ouvido dos irmãos, nas visitas que tenho feito regularmente, a partir do atendimento naquilo que chamamos de clínica pastoral, do trabalho de cura de almas, eu tenho selecionado temas para tratar com os irmãos. Há um tema geral: Deus cuida de você. E temas específicos têm sido tratados, normalmente no culto da quinta-feira. Mas quando temos alguma impossibilidade na quinta-feira, e em breve teremos, porque realizaremos a assembleia na última quinta-feira do mês, então compartilho com os irmãos no domingo. A minha expectativa é que você ouça aqui, mas converse sobre esse tema com a palavra de Deus aberta na reunião do seu pequeno grupo. Se você ainda não faz parte de um deles, aí no nosso boletim temos o contato disponibilizado para que você envolva-se com um pequeno grupo da IBBP. Um desses temas que tenho desejo de abordar é o que está diante dos irmãos. Um convite à vitória sobre a inveja. Vença a inveja. Eu entendo, irmãos, que a palavra de Deus jamais erra, a palavra de Deus é inerrante. Então, quando um tema é tratado insistentemente na palavra de Deus, eu concluo que o Senhor deseja insistir conosco para atentarmos acerca desse tema. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a Bíblia fala não poucas vezes sobre uma obra da carne que é a inveja. Se você puder fazer isso depois, abra sua concordância bíblica ou mesmo em um aplicativo qualquer e faça a opção de buscar em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, a palavra inveja. Talvez você se surpreenderá ao perceber que há dezenas e dezenas e dezenas de versículos abordando esse tema. Logo no princípio dos relatos bíblicos, encontramos o relato de um grande conflito originado também pela dificuldade de se identificar e vencer a inveja. Abel e Caim, relatados em Gênesis capítulo 4, filhos de Adão e Eva, tinham o mesmo pai e uma mesma mãe. Não há concordância, irmãos, se eles teriam sido irmãos gêmeos ou não. Não sei se você já pensou acerca disso, mas há estudiosos do Antigo Testamento que dizem, são gêmeos, há outros que dizem não. Uma certeza temos, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, o que nos leva a reconhecer que não há nada mais natural a se esperar na vida de Abel e Caim do que uma vida de comunhão
como dois irmãos que eles eram. Deveriam se amar, se proteger e se cuidar. E como toda família feliz, experimentar dos momentos, das fases, das épocas do desenvolvimento dos irmãos, que foram crianças e certamente implicaram um com o outro, mas depois se tornaram adolescentes, se tornaram parceiros nas descobertas da vida e se desenvolveram e cresceram e viram os filhos chamando o irmão de tio. Não foi o que aconteceu com eles. Olhe para Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus narra o nascimento feliz de Caim, quando Eva diz: eu adquiri um filho homem com o auxílio do Senhor. E no verso 2, Eva diz: o Senhor também me deu um filho. O texto bíblico relata que ela deu à luz a Abel, que era pastor de ovelhas, enquanto Caim decidiu seguir os passos do seu pai Adão e tornar-se um lavrador, um homem que cuidou da terra. Diz a palavra de Deus no verso 3 que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Bem, meus irmãos, até aqui nós estamos diante de uma narrativa normalíssima. Abel oferece ao Senhor aquilo que ele sabia o Senhor desejava receber. O culto, irmãos, é sempre entrega. Infelizmente, em nossos tempos, as pessoas e até os cristãos têm sido tentados a acreditarem que o culto é para receber algo. Eu irei receber uma oração, eu irei me animar com as músicas, eu irei ouvir uma palavra para mim. Não que você não possa receber, mas prioritariamente o culto é um movimento do adorador para aquele que é adorado. É oferta, é entrega, é sacrifício. Abel sabia disso. E compreendendo quem era o seu Deus, e sabendo que o pecado exigia um pagamento elevado, e o Senhor estabeleceu em sua lei que deveria haver uma oferta de sangue, Abel, que andou com o Senhor e compreendeu isso, ofereceu ao Senhor um animal do seu rebanho, o que era melhor, das primícias do seu rebanho. E o Senhor se agradou de Abel. Poderia Caim olhar para o seu irmão e pensar: até nisto o meu irmão tem sido uma bênção em minha vida, ao me permitir compreender aquilo que Deus deseja receber. Aprenderei com Abel e farei aquilo que Abel fez. A palavra de Deus diz que o que aconteceu a partir do verso 5 é o crescimento da ira no coração de Caim, que se desdobra em inveja e produz o primeiro homicídio da história da humanidade. Verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Agora, Caim já não encarava o seu irmão e cabisbaixo, tomado de ira, entendendo que o seu irmão lhe prejudicou, estava agora cheio de inveja, porque Deus aprovou o meu irmão e não me aprovou. Eu sinto que fui prejudicado pelo meu irmão e eu gostaria de estar no lugar dele, o lugar da aprovação de Deus. Verso 6, o Senhor pergunta a Caim: por que andas irado, Caim? Qual o motivo para que haja tanto rancor, tanta raiva, tanto ódio, tanto ressentimento, tanta mágoa em seu coração? Por que você está com a cabeça baixa? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cabe reconhecer o pecado e afastar-se dele, arrepender-se e mudar. Não se deixe vencer pelo ódio e pela inveja. Irmãos, Caim, ao ser confrontado pelo Senhor, depois de ter
assassinado seu irmão. Primeiramente, não assumiu as suas responsabilidades. Depois que ele premeditou e executou o assassinato de seu irmão, o Senhor pergunta: Caim, onde está o teu irmão Abel? A resposta é grosseira. Ele diz: Senhor, não sei onde está Abel. Ele é bem grandinho. Ele sabe responder por ele. Por acaso eu sou babá de Abel? Irmãos, o texto bíblico original nos leva a compreender que a resposta dele foi uma resposta grosseira. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Porventura, ele é tão limitado que ele não pode dar conta da vida dele? Eu agora, Senhor, tenho que andar com ele em todos os lugares e fazer um relatório da vida dele. Deus sabia, irmãos, de tudo que tinha acontecido. E Caim, em seu cinismo, também sabia que Deus sabia. Mas aqui, irmãos, está um homem tomado pelo pecado, cheio de ira, inveja, agora brigado com Deus, já não mais responde com a razão, responde com a ira. Sou eu tutor do meu irmão? Não sei onde ele está. Sou eu que tenho que dar contas da vida dele? Foi vencido também pela inveja, demonstrando que não conseguira alegrar-se com o sucesso do seu irmão. A inveja, irmãos, é obra da carne. E eu posso definir exatamente assim, como acabei de dizer. A inveja é a demonstração de que alguém não é capaz de alegrar-se com a alegria do outro. A inveja é a recusa a alegrar-se com aquilo que é conquista do outro. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 21, verso 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Um homem mau que ofereceu ao Senhor um sacrifício e a sua intenção era maligna, não era a aprovação de Deus, mas era o cumprimento de um plano de autovalorização, um plano de carreiras diante do Deus eterno. Diz a palavra de Deus que esse tipo de sacrifício oferecido com intenção maligna é abominável. Há muitos anos, em uma outra cidade, em uma outra igreja, como eu já liderei 3 outras igrejas antes dessa, os irmãos não sabem de qual igreja estou falando. Uma pessoa, irmãos, fez a oração do desagravo. Culto de oração acontecendo e eu convidei uma pessoa para vir à frente orar. Acontece que dias atrás eu havia convidado aquela pessoa para uma conversa e abordei uma questão um tanto incômoda e falei de algo que estava acontecendo e disse para ela que não poderia continuar acontecendo. Então, no culto, como eu entendi que estava tudo resolvido, eu a convidei para orar. E aquela pessoa, irmãos, não orou ao Senhor. Ela orou contra o pastor. Foi uma oração que, eu acredito, o Senhor não recebeu. Porque foi aquela oração em que ela disse ao pastor tudo que na conversa pessoal não quis dizer. Disse no microfone, com o culto acontecendo. Irmãos, o culto ao Senhor é aprovado ou não pelo Senhor. Deus não aprova um culto que é oferecido com intenção maligna. 1 de Samuel, ou primeiro livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, nós encontramos a palavra do Senhor nos orientando mais uma vez acerca desta questão. 1 Samuel 15, 22. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, Abel era um homem justo e desejou entregar ao Senhor um sacrifício de justiça, e o Senhor aprovou. Que linda expressão! Deus atentou para a oferta de Abel. Deus se agradou dele, mas da oferta de Caim, não.
quando nos apresentamos ao Senhor para o culto, precisamos, pela iluminação do Espírito, investigar o coração. E um dos sentimentos que devem ser identificados, caso exista, e deve ser rejeitado, e com fé no Senhor deve ser enfrentado, é o sentimento de inveja, para que não corramos o risco de recebermos a reprovação do Senhor ao nosso culto. Talvez os irmãos pensam, Deus não rejeitará porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. O profeta Isaías, o profeta Malaquias, toda a palavra de Deus diz sim, que Deus reprova algum culto que não seja agradável a Ele. O profeta Isaías diz da parte de Deus, quando vocês se reúnem para vir me apresentar culto, quem pediu a vocês que façam isso? As vossas reuniões aborrecem a minha alma. Está no primeiro capítulo do livro de Isaías. Por isso, irmãos, ao falar da inveja, é preciso dizer, se você tem se deixado vencer por esse sentimento maligno, confesse ao Senhor, abandone, para que o seu culto seja aceito pelo Senhor. A Bíblia diz que Abel era justo. Mateus 13, verso 35. Mateus 23, verso 35. Não havia motivo para que Caim matasse o seu irmão. Mateus 23, 35, o Senhor Jesus, ao confrontar os escribas dos seus dias, diz assim, sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Jesus diz que Abel era aquilo que o livro do Gênesis já havia dito, um homem justo. Hebreus 11, no verso 4, diz o mesmo. A Bíblia, explicando a própria Bíblia, diz que pela fé ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Abel era um homem justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, daquela oferta, ainda hoje nos ensina, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel deveria ter sido para Caim inspiração. Mas faltou a Caim compromisso com Deus e com seu irmão. Para que aqui em nossa família espiritual não tenhamos relacionamentos corrompidos, devemos aprender com essa história. Devo assumir responsabilidades com meu irmão e devo, inclusive, rejeitar qualquer sentimento de inveja. Veja em sua Bíblia, no conhecido texto de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, a palavra de Deus descreve as obras da carne. E no verso 21, a primeira dessas obras é invejas. Diz a palavra de Deus que quem vive praticando a inveja não herdará o reino de Deus. Então, irmãos, nessa manhã eu quero convidar a igreja a, mais uma vez, decidir vibrar com as vitórias do irmão. Alegrar-se com a alegria do irmão. Ficar grata a Deus por aquilo que leva o irmão a agradecer a Deus. Resistir à inveja, porque a inveja, como eu disse, é obra da carne, revela que nós estamos vivendo distantes do Senhor. A inveja é egoísta, leviana e mentirosa. Por isso a palavra do Senhor em Gálatas 5, no verso 24, diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, inclusive a inveja. Em Gálatas 4, 25, 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja traz consequências. Já lemos aqui nessa manhã, Provérbios 14, no verso 30, quando a palavra do Senhor diz: a inveja é a podridão dos ossos. A inveja adoece. A palavra de Deus diz, e são palavras de Jesus, em Marcos 7, a partir do verso 20, que o que contamina o homem não é aquilo que ele ingere, não é alimento como os judeus nos dias de Jesus tanto enfatizavam, mas é aquilo que é gestado no coração do homem e sai. Vejam, irmãos, Marcos capítulo 7, a partir do verso 20, Jesus diz assim: o que sai do homem, isso é o que contamina.
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males, incluindo a inveja, vêm de dentro e contaminam o homem. Há consequências. Por isso, decida nessa manhã amar o seu irmão incondicionalmente. Este é o fundamento para todo relacionamento saudável. Todo relacionamento feliz está fundamentado no amor. E quem ama não é invejoso. Nós já lemos aqui nessa manhã, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 4, quando a palavra de Deus diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não é invejoso, não se ufana, não se ensoberbece. O amor, irmãos, é um compromisso verdadeiro de vida com o irmão. O invejoso não está comprometido com o irmão. O invejoso, na verdade, deseja a morte do irmão, que lhe parece superior, que lhe parece ter alcançado aquilo que deveria ser dele, mas não é. Em 1 de João, no capítulo 3, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim era do maligno e invejou o seu irmão e matou o seu irmão. E a Bíblia pergunta, por que Caim assassinou o seu irmão Abel? A resposta bíblica irrefutável é, porque Caim vivia na prática das obras de maldade. Vivia na prática das obras da carne. O remédio para a inveja, irmãos, é amar. Amando, você resistirá à inveja, à vingança e ao ódio. Pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, de saudosa memória, comentando esse texto, diz que Caim deveria dominar seu pecado. E ele abriu parênteses dizendo, o pecado de Caim foram a inveja e o ódio. Caim deveria dominar seu pecado, a inveja e o ódio. E não o pecado dominá-lo, mas Caim não dominou. Caim pecou porque não foi capaz de amar a Deus, a ponto de amar o seu irmão. Irmãos, se há inveja brotando em nosso coração, devemos buscar ao Senhor em oração. Como diz o salmista, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Clame a Deus para que Ele te dê poder a fim de que você volte a amar verdadeiramente o seu irmão. Se em algum momento saber que alguém foi aprovado num concurso público e você há anos é concurseiro e não foi aprovado, e quando o seu irmão foi aprovado você não foi capaz de se alegrar, sinal de que você pode estar sob ataque dessa obra da carne que é inveja. Resista e no Senhor busque amar o seu irmão a ponto de vibrar com ele. Se você, minha irmã, que está há algum tempo orando por um filho, apenas ainda, não engravidou, e alguém na igreja deu a notícia de que está grávida, e no fundo você disse, eu é que tinha que estar no lugar dela. Há um sinal de alerta aí. Peça a Deus que restaure em seu coração o amor completo por essa outra irmã. Se você, meu irmão, viu que um outro irmão em Cristo compartilhou uma foto do carro novo dele, e você ainda continua andando no seu pois é, você precisa admitir que é uma obra da carne. Irmãos, Deus nos dá pelo Espírito dele o alerta, porque é natural que um regenerado por Cristo ame de todo o coração seu irmão e se alegre com as alegrias do seu irmão. Se isso não aconteceu com você, e essa é uma conversa entre você e Deus, por isso não há por que constranger-se. Então peça ao Senhor que te dê poder para amar. O amor
é a solução para a inveja. Você deve amar, lembrando-se que faltou em Caim amor pelo seu irmão. Onde está Caim, o seu irmão? A resposta de alguém que deixou de amar é: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho que viver protegendo meu irmão? Por acaso sim. Se você é irmão, e isso implica em amar, você deve proteger sim. Porque Caim deixou de amar Abel, deixou de proteger Abel. Irmãos, quem ama se preocupa com a vida e o destino do outro. Quem ama jamais dirá com sinceridade: eu estou aqui só esperando a hora em que fulano se dará mal na vida. Irmãos, um crente em Jesus deveria parar toda a sua vida e procurar um deserto, só nesse caso um monte. Não é porque eu acredite, irmãos, que o monte leva a gente a orar melhor, não. Eu não oro em monte, não. Mas é porque monte normalmente é lugar deserto. Deveria parar a sua vida e ir para um monte isolado. Dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Recentemente eu desejei o mal de alguém. Recentemente eu fiquei na expectativa, na arquibancada da vida, pensando: agora ele se dará mal. Meus irmãos, quando um crente se vê diante de um sentimento negativo em relação ao outro, isso é motivo para choro, crise. É motivo para parar a vida e clamar ao Senhor, porque não é aceitável que um crente se torne instrumento do maligno e considere isso normal. Mas se cada vez que alguém fala de uma vitória, de uma conquista, de uma alegria, ainda que te pareça pequena, e você vibra e se alegre e diz: meu Deus, como eu estou feliz com a alegria dele, isso é sinal de que você está avivado pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus nos chamou para amar, não para invejar. Não se conforme, irmãos, com esse mundo mau. Se em algum momento doeu seu coração porque o outro conquistou algo, porque o outro tem mais seguidores nas redes sociais do que você, porque o outro te parece mais jovem do que você, tendo mais idade do que você, peça ao Senhor que te ajude a vencer, porque a palavra de Deus trata a inveja como obra da carne. Quem ama, protege. Quem ama, se preocupa com a vida do outro. Quem ama, protege o irmão de más influências. Jamais dirá assim: eu quero ver até onde vai. Não. Quem ama dirá: me permita o alerta, não continue andando em tal lugar com tal pessoa, fazendo tal coisa. Quem ama, alerta o outro quanto ao engano e ao engodo do diabo. Quem ama diz: meu irmão, você não está percebendo, mas Deus me tem mostrado que você está cedendo à conversa do inimigo de nossas almas. E ele é um mentiroso, pai da mentira, não se firma na verdade. Ele é enganador, ele é astuto. A antiga serpente quer te destruir. Por isso, tenha cuidado. Quem ama, irmãos, faz como Natã fez com Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 1 a 10. Que exemplo notável da palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul.
Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Irmãos, a inveja de Davi. Davi quis ter aquela que não era sua esposa, era a esposa de Urias. E fez o que Caim fez, matou Urias. Aquele que tinha algo que Davi acreditou deveria ser meu. Pôs Urias na frente de batalha e Urias morreu. Natã é usado por Deus para confrontar Davi. Natã não queria, irmãos, fazer mal a Davi. Natã quis corrigir Davi para que a vida dele, a partir de então, se tornasse uma vida melhor. Natã também estava tratando em Davi esse sentimento maligno que é a inveja. E por toda a Bíblia nós encontraremos exemplos. Por exemplo, Raquel e Lia. A inveja de Raquel por Lia, ao ver Lia grávida, foi tão grande que Raquel disse a Jacó: dá-me filhos ou então eu morro. E Jacó diz: eu estou em lugar de Deus para que me peças isso. A inveja da irmã. Os irmãos de José, irmãos. Os irmãos de José, filho de Jacó, porque invejaram José, venderam José. Atos capítulo 7, no verso 9, nos fala mais uma vez dessa cena da vida de José. Atos 7, 9, os patriarcas, e a palavra de Deus não erra, o diagnóstico é preciso, invejosos de José. Porque venderam José, porque mentiram para Jacó, porque de algum modo disseram: somos nós por acaso tutores de José? Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Meus irmãos, é preciso amar e proteger, até quando exortamos o irmão que erra. Não exortamos para humilhá-lo, para rebaixá-lo, para destruí-lo, mas para melhorá-lo, para desenvolvê-lo, para edificá-lo. A palavra de Deus nos alerta: a correção sem amor é errada. O amor sem correção está errado. O equilíbrio bíblico é corrigir com amor. Então, se você ama o seu irmão, você o protegerá do pecado, fazendo como Natã. Davi, você é esse homem que, podendo ter qualquer animal, lançou mão da cordeirinha do seu vizinho, que só tinha aquele animal. Amar, proteger e ajudar o irmão. Seja presente e disponível na vida do seu irmão, especialmente nas horas de aflição. Como é bom, irmãos, ouvir um testemunho espontâneo, como ouvimos nessa manhã, da nossa irmã Andréia. Nada combinado. Não está na ordem de culto. Verdadeiro, dizendo: na hora da dor e da aflição, esta igreja se fez presente em minha vida. Deus seja louvado por isso. Deus nos dê a graça de ouvir outros testemunhos como esse. Deus nos permita ouvir outros irmãos dizendo: a igreja para mim não é um lugar para frequentar, mas é uma família à qual eu pertenço. Ao contrário do invejoso, aquele que ama, protege e ajuda o seu irmão. Como você pode e deve ajudar o seu irmão? Ore por ele. Essa é uma grande declaração de amor por alguém. Quando você, sem ser obrigado, decide orar por alguém. Isso é amor. Ouça o que o seu irmão tem a dizer. Pare e ouça o que ele tem para falar. Visite o seu irmão. Como eu dou graças a Deus, pastor Arlésio, porque nessa igreja existe um santo movimento de visitação acontecendo o tempo todo. Irmãos, isso é espiritual, isso é divino, isso é bíblico. Isso é bênção de Deus, irmãos. Uma igreja com quase 1.500 membros, como 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia de pastores visitarão todos? Não é possível, irmãos.
mas nós temos grupos visitando os irmãos o tempo todo e uns aos outros. Outro dia, eu fui visitar o irmão Joel Vidal, que aqui está, ao lado da irmã Nilza. E quebrei o meu regime na pastelaria da Nilza. É a minha luta, irmãos. Vida de pastor não é fácil. A gente começa o dia com aquela saladinha de frutas, uma proteína no almoço. À noite, irmãos, é pastel, pizza, feijoada, é frango com quiabo e por aí vai. Sorvete e açaí do Zé Augusto. Mas, irmãos, eu fui visitar o irmão Joel e talvez o irmão Joel e a irmã Nilza não tenham percebido como me impactou quando eles começaram a relatar quem já tinha visitado o casal, porque o irmão Joel passou por uma cirurgia. E quando eu estava saindo da casa dele, tarde da noite, depois dos muitos pastéis, por isso não entrei na reunião do PG da Lana, ele disse, e amanhã virá aqui um grupo de visitação das mulheres cristãs em missão. E a irmã Rosali me disse que de fato o grupo esteve lá. Irmãos, quem ama, busca um jeito para visitar o irmão. Quem ama, fiz jejum. Visitei o irmão Geraldo, fiz jejum. Mas também, irmãos, eu fui visitar o irmão Geraldo 10 horas da manhã. Isso é hora de se visitar alguém? Fui acompanhado do nosso irmão Dedé. Meus irmãos, quem ama, oferece auxílio naquilo em que pode ser um auxílio. Você deve cultivar amizade com o seu irmão. Você deve valorizar aquilo que o seu irmão conquista. Então, a partir de hoje, você que é cruzeirense, se alegre com o irmão atleticano quando o Atlético for campeão mineiro. Os irmãos são crentes ou não são? Eu e o Cleivson e o Timóteo, que não temos nada a ver com essa confusão, nos alegraremos sempre que o Cruzeiro ou o Atlético for campeão. A partir de hoje, meu irmão atleticano, toda vez que o Cruzeiro for campeão, você vai ter que ir na casa dele e dizer, vim aqui para comemorar. E aí nós veremos o grau de espiritualidade da Igreja Batista do Barro Preto. Mantenham o Deuel calado. Não deixem o Deuel me pedir nada numa hora como essa, irmãos. Meus irmãos, certa vez um homem crente, muito bondoso, estava caminhando pela rua e viu um cãozinho sujo, debilitado, magro, jogado na rua. Alguém passou e cuspiu naquele animal. A outra pessoa passou naquele rumo do animal, mas decidiu desviar a direção, mudou para o outro lado da rua, mas um crente em Jesus, ao ver as pessoas dizendo, por que esse bicho não morre logo? Que bicho mal cheiroso. Aquele crente disse, gente, não é assim não. E as pessoas disseram, vocês crentes são demais. O que é que você está vendo de bom nesse animal? E aquele crente em Jesus disse, vocês já viram a qualidade da dentição desse animal? Que dentes fortes e bonitos que ele tem. Deus nos ajude, irmãos, a olharmos para o outro e dizer, vocês estão errados. Vocês já olharam direitinho para essa pessoa? Deus ainda hoje nos pergunta pelo irmão faltoso. Ainda hoje o Senhor me pergunta, Tarcísio, onde está o seu irmão? Ainda hoje ele te pergunta isso. Na verdade, a pergunta dele é se eu tenho amado a ponto de proteger, a ponto de ajudar o meu irmão. Ou a inveja tem nos impedido de amar, proteger e ajudar. Irmãos, o meu pedido finalmente nessa manhã é, se ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo te confrontou dizendo, sinceramente você sabe, você tem sido invejoso ou invejosa, não se conforme com isso. Reconheça, arrependa-se, confesse ao Senhor e clame ao Senhor para que Ele te dê poder como Ele dá pelo Espírito Santo, a fim de que você não seja vencido, mas você vença a inveja. Deus, pois, nos abençoe.